Durante anos carreguei um ódio que nem eu mesmo entendia. Pensava que destruir uma imagem era apenas um ato administrativo, mas naquela praça, algo muito maior me esperava. Esta é a história de como um prefeito endurecido foi surpreendido por uma força que não se cala diante da arrogância, e de como, às vezes, é preciso cair para entender o que significa ser filho. Meu nome é Eduardo Mendonça e por muito tempo tive orgulho de dizer que era um homem de princípios, prefeito de Serra da Graça, evangélico fervoroso, inflexível e sim, alguém que odiava tudo que cheirasse à imagem de santo, terços e especialmente Nossa Senhora Aparecida. Assim cresci. Meu pai era pastor, minha mãe uma mulher rígida. Na minha casa, qualquer retrato de Nossa Senhora era visto como idolatria, obra do inimigo disfarçada de mãe, dizia meu pai. E um menino não discute com quem carrega a Bíblia como escudo. Com o tempo, essa raiva virou convicção. Estudei, me tornei administrador, entrei na política, e quando ganhei as eleições, jurei que transformaria Serra da Graça numa cidade moderna. Sem essas velhas imagens, sem procissões, sem mulheres rezando de joelhos no meio da praça, com véu na cabeça e flor na mão. E assim começou minha guerra pessoal contra a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estava bem no coração da cidade. Uma estátua de uns 2 metros, simples, mas cheia de amor. Construída com doações de senhoras pobres, colocada sobre um pedestal de pedra. Cada dia alguém parava ali, deixava uma vela, uma flor, uma lágrima, e eu sentia raiva. Uma raiva que nem eu mesmo entendia. Isso tem que desaparecer, dizia eu. Vamos construir uma fonte nova com luzes de LED, com o brasão do município, algo moderno, não essa bobagem medieval. Meu vice-prefeito me olhava incomodado. Mas, seu prefeito, o povo ama essa imagem. Bati na mesa. Uma imagem não é mãe. Mãe é carne e osso, não pedra. E isso é atraso. E atraso não combina com meu governo. Naquela noite cheguei em casa satisfeito, mas algo me incomodava. Aquela imagem, apesar de sem vida, parecia me olhar como se dissesse: pode destruir a pedra, mas não destrói o amor. Fechei as cortinas, apaguei a luz e murmurei para mim mesmo: que se preparem essas velhas. Domingo ela vai para o chão. Não sabia eu que seria justamente esse domingo, quando minha vida viraria de cabeça para baixo. A imagem de Nossa Senhora estava bem no centro da cidade, ali onde as ruas de paralelepípedo se cruzavam, onde as crianças jogavam bola, os idosos contavam histórias, e o sino da igreja tocava ao meio-dia. Estava lá há mais de 30 anos. Não era luxuosa nem grande, mas era amada. O pedestal era de pedra bruta, com um pequeno jardim ao redor, rosas vermelhas e margaridas brancas que as mulheres plantavam com carinho. No começo eu a ignorava. Passava direto, fingia que não havia. Mas com o tempo isso começou a me provocar. Cada vez que passava de carro pela praça, lá estava ela, com os olhos baixos, mãos juntas, manto azul, como se rezasse pelo povo, ou pior, como se rezasse por mim. E isso me tirava do sério. Um dia vi uma senhora ajoelhada diante da imagem, murmurando com os olhos fechados. Parecia tão entregue, tão comovida. Mas na minha cabeça, tudo o que eu via era idolatria. Estacionei, desci do carro e me aproximei. A senhora sabe que isso é só pedra, né? Disse seco. Ela abriu os olhos devagar, como se despertasse de um sonho, e sorriu com doçura. Talvez para o senhor seja só pedra, mas para mim é consolo. Essa resposta me feriu de uma maneira estranha, como se tivesse tocado algo dentro de mim. Algo que eu não queria lembrar. Dei meia volta e saí irritado. Na semana seguinte, convoquei uma coletiva de imprensa. Anunciei que a imagem seria retirada. Vamos modernizar a praça. Vamos instalar um monumento cívico com iluminação, uma fonte bonita com o brasão do município, disse ao microfone. O povo ficou em silêncio. Ninguém aplaudiu. Alguns se entreolharam, outros baixaram a cabeça. Naquela noite a notícia se espalhou. As vovozinhas começaram a se reunir na praça todos os dias ao entardecer. Não gritavam, não protestavam, rezavam. Algumas acendiam velas, outras colocavam terços nas mãos da imagem. E ali, no meio desse silêncio cheio de fé, meu coração endurecia ainda mais. Podem rezar quanto quiserem, dizia aos meus assessores. Domingo à noite essa imagem vai cair. Mandei chamar a retroescavadeira. Organizei tudo com os operários. Escolhi a noite de domingo
porque a praça estaria vazia. Queria evitar confrontos e, no fundo, queria evitar ver o rosto daquelas mulheres. Mas mesmo à distância, sentia que alguém me olhava, que aquela mulher de olhos baixos, de pedra fria, me observava em silêncio. Não com raiva, mas com tristeza, como uma mãe que vê seu filho se equivocar e não desiste dele. O domingo chegou cinzento. O céu estava nublado e o ar se sentia mais pesado que o normal. A praça, normalmente cheia de vida, estava em silêncio. Nem crianças jogando bola, nem casais nos bancos, nem o som distante dos sinos. Apenas silêncio. E esse silêncio me incomodava mais que qualquer grito. Desde que anunciei a demolição, a cidade mudou. As pessoas começaram a me evitar. Os padres já não me cumprimentavam. Os comerciantes baixavam o olhar quando eu entrava em suas lojas. E as velhinhas se tornaram sentinelas. Cada tarde formavam um círculo ao redor da imagem. Algumas traziam banquinhos de madeira, outras se ajoelhavam no chão duro. Rezavam terços completos em uníssono. Cantavam cânticos suaves que eu não entendia, mas que ecoavam na minha cabeça até a madrugada. Ave Maria cheia de graça. Fechava as janelas da prefeitura, mas ouvia tudo. Era como se aquela voz coletiva invadisse minha alma e me acusasse. No sábado anterior ao domingo marcado, uma menina se aproximou da imagem e colocou um papelzinho em suas mãos. Curioso, pedi a um funcionário que o pegasse. Estava escrito com letra trêmula: Mãezinha do céu, por favor não deixa o homem zangado te machucar. A gente te ama. Sou a Júlia. Tenho 7 anos. Fiquei paralisado. Olhei para a imagem. A pedra era a mesma, mas naquele instante, juro, vi uma lágrima na ponta do queixo esculpido. Sacudi a cabeça, os ombros. É só condensação, só umidade. Repeti para mim mesmo. Ao cair da tarde, fui à praça disfarçado. Capuz na cabeça, casaco fechado. Queria ver com meus próprios olhos. E lá estavam elas, mulheres simples, com vestidos escuros e véus antigos, algumas com os joelhos inchados, outras com terços feitos à mão. Rezavam como quem sustenta o mundo com os dedos, como quem conversa com uma mãe viva. E o que mais me feriu foi ver minha própria esposa entre elas, ajoelhada, cabeça baixa, terço nas mãos, uma lágrima no rosto. Não sabia que ela era católica. Nunca me havia dito. E naquele momento, senti como se estivesse me traindo. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava que o traidor era eu. Voltei para casa confuso. Andei de um lado para o outro na sala. Tentei ler, tentei ver televisão, tentei orar à minha maneira, mas nada funcionava. A madrugada chegou lentamente. O relógio marcou 2h17 da manhã. Levantei da cama e fui até a janela. A praça estava vazia. Só a imagem permanecia de pé, sozinha, mas firme. As luzes da rua projetavam sombras sobre seu rosto e, pela primeira vez, não parecia de pedra, parecia alguém. O que você quer de mim? Sussurrei. Mas ela não respondeu. Apenas ficou lá em silêncio. Às 3h40 da manhã, enviei uma mensagem ao encarregado da obra. Tudo confirmado. Demolição às 18h de hoje, sem atrasos. Ele respondeu com um sim, senhor. O domingo amanheceu pesado. O céu seguia coberto, o ar parado. Dizem que na missa da manhã a igreja se encheu mais que nos últimos anos. Homens, mulheres, jovens, todos pedindo por um milagre. E eu trancado na prefeitura, fingindo que tudo estava sob controle. Mas no fundo, sabia que não estava. Algo estranho pairava no ar, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração. Quando o relógio marcou 17h30, saí, dei a volta no quarteirão em meu carro oficial. Vi a multidão se formando em silêncio. Ninguém gritava. Ninguém segurava cartazes, mas os olhos de todos diziam o mesmo. Não faça isso. E mesmo assim, insisti. Estacionei o carro, desci firme. A retroescavadeira já estava posicionada. Os operários nervosos. Toquei o ombro de um deles. Ao sinal, você avança. Entendido? Ele hesitou. Prefeito, tem certeza? Tem muita gente aqui. Estão rezando. Eles sempre rezam, mas não são eles que mandam. Eu sou o prefeito. Dei as costas. E foi então que o céu começou a mudar. O relógio marcava 17h58. O céu, antes apenas nublado, agora parecia conter uma fúria silenciosa. As nuvens se acumulavam como se estivessem se preparando para presenciar o que estava prestes a acontecer.
A praça repleta, mas ninguém gritava. Não havia cartazes nem megafones, só terços nas mãos, velas acesas em silêncio e olhos cheios de lágrimas. Algumas mulheres com véu branco se ajoelhavam no chão duro com as mãos erguidas ao céu. As crianças se agrupavam perto da fonte antiga, algumas chorando baixinho, outras escondendo o rosto no colo das avós. E bem no centro, a imagem de Nossa Senhora. Lá estava ela, firme, serena, rodeada de flores frescas, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. A retroescavadeira ligou com um rugido que cortou o ar como uma blasfêmia. O operador, visivelmente desconfortável, me olhava buscando uma última ordem. Fiz um leve gesto com a cabeça. Avance. A multidão não se moveu. Não gritou, não resistiu. Mas as orações se intensificaram. Uma mulher começou a cantar. Vem, Maria, vem nos ajudar. Outras vozes a acompanharam. Neste dia tão bonito, vem conosco festejar. Dei um passo para trás. Por um instante senti o chão vibrar levemente. Pensei que fosse pelo peso da máquina. O braço da retroescavadeira se ergueu lento, tenso, e então desceu sobre a imagem. Mas no preciso momento em que tocou o pedestal, bum! Um estrondo, um clarão, o mundo parou. O céu, que até então se continha, rasgou-se com um trovão que estremeceu todo o chão. Uma rajada de vento varreu a praça, apagando todas as velas ao mesmo tempo. A luz dos postes piscou, e depois tudo se apagou. Escuridão total. As pessoas gritaram. A máquina parou. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos. Tudo girava, tudo doía, e então silêncio. Mas não um silêncio qualquer. Era um silêncio que falava, que invadia, que julgava. Pouco a pouco comecei a ouvir um som suave, mas profundo. Era como se alguém me chamasse. Não com voz humana, mas com a alma. Tentei levantar, mas o corpo não respondia. As pernas estavam fracas, a visão turva. E então a vi. Uma luz suave e dourada, que não parecia vir de fora, mas de dentro. E no centro dessa luz, ela, a mulher do manto azul, a mesma da imagem, mas viva, real, serena. Não disse nada, apenas me olhou. E foi nesse olhar que desmoronei. Tudo o que havia guardado durante anos, toda a raiva, todo o orgulho, toda a certeza, caiu ao chão como folhas secas ao vento. Senti vergonha, medo, mas também paz. Ela se aproximou, tocou meu peito com a ponta dos dedos, e nesse instante vi minha infância. Vi minha mãe, vi minha esposa rezando por mim, vi todas as vezes que alguém me ofereceu amor, e eu recusei. E então tudo escureceu novamente. Quando abri os olhos, estava deitado em um banco da praça. Havia gente ao meu redor. Minha esposa segurava minha mão e chorava. Você desmaiou, disse ela com voz entrecortada. A retroescavadeira parou sozinha. Ninguém sabe como... E a imagem está intacta. Meus olhos se dirigiram ao pedestal. Lá estava ela, sem um arranhão. E nesse momento eu soube. Com cada fibra do meu ser, havia sido perdoado. Despertei na escuridão da minha própria casa, com a cabeça latejando e o peito doendo, como se tivesse recebido um golpe da própria alma. Minha esposa estava sentada ao meu lado, segurando um pano úmido sobre minha testa. Você desmaiou, Eduardo, na frente de todo mundo, ali mesmo na praça. Foram só alguns minutos, mas pareceram uma eternidade. Eu mal conseguia falar. As imagens ainda dançavam em minha cabeça. A luz, a voz sem som, aquela presença serena e poderosa, e sobretudo o olhar de Nossa Senhora. Fechei os olhos, mas ela continuava ali dentro de mim. O toque que senti no peito não foi um toque comum. Foi como se alguém tivesse acendido uma vela no canto mais escuro do meu coração. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na poltrona da sala, com o terço da minha esposa nas mãos, o mesmo que ela escondia de mim há anos, por medo da minha intolerância. Fiquei ali girando conta por conta, sem saber as palavras, mas sentindo que, de algum modo, estava rezando. E então sonhei. Mas não era um sonho qualquer. Era como se minha alma tivesse sido levada a um lugar onde tudo era verdadeiro. No sonho, eu caminhava por um sertão solitário. O solo quente, o sol ardente, nenhuma sombra, nenhuma árvore. Meus pés estavam descalços, rachados, meus lábios secos, o corpo fraco. E ainda assim eu caminhava, sem saber para onde, sem entender por quê. Foi então que a vi ao longe. Uma mulher de vestido claro, manto azul e pés descalços, caminhava devagar em minha direção. Quando chegou perto, estendeu a mão e eu, orgulhoso, hesitei.
Mas meu corpo caiu de joelhos sozinho, como se reconhecesse o que meu coração ainda tentava negar. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. Não era julgamento, não era raiva, era tristeza e compaixão. Colocou sua mão sobre meu peito e tudo mudou. Vi minha infância, o pequeno Eduardo chorando escondido por ter sido duramente repreendido. Depois de tocar uma imagem de Maria, que uma coleguinha lhe mostrou, vi minha adolescência zombando de um jovem católico que rezava o terço. Vi a primeira vez que gritei com minha esposa por colocar uma flor na capelinha do bairro. Vi os rostos das mulheres da cidade, aquelas que desprezei, chamando-as de tolas só por amarem. E então, me vi sentado na cadeira de prefeito, aplaudido, elogiado, mas vazio, totalmente sozinho por dentro. Foi nesse momento que chorei. Chorei como uma criança. Chorei como um homem que descobre que sua força sempre foi uma fachada. E quando levantei o olhar no sonho, ela ainda estava ali com as mãos estendidas, mas desta vez sorria. Senti como se dissesse, volte, filho, ainda há tempo. Acordei encharcado de suor. O relógio marcava 3h33 da madrugada. Minha esposa ainda dormia. O mundo estava em silêncio, mas dentro de mim tudo gritava. Levantei-me e fui à cozinha, ajoelhei-me diante do pequeno altar, escondido que minha esposa guardava dentro de um armário entre os panos de prato. Era uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, desgastada, mas viva. Coloquei minha mão sobre ela e, pela primeira vez na vida, falei com Maria. Não te entendi. Te odiei. Mas você me perdoou antes mesmo que eu pedisse. Não sei o que devo fazer agora. Só sei que não posso continuar sendo quem eu era. E ali, naquela cozinha escura, naquela madrugada silenciosa, um prefeito orgulhoso se tornou simplesmente um filho. Na manhã seguinte, Serra da Graça parecia outro lugar. A luz do sol caía diferente sobre os telhados de barro, e eu me sentia outro homem. Continuava sendo prefeito, continuava vestindo terno, continuava carregando os mesmos títulos, mas algo tinha se quebrado dentro de mim, e ao mesmo tempo, algo novo tinha começado a crescer. Passei o dia em silêncio. Não fui à prefeitura. Não dei entrevistas. Não respondi mensagens. Fiquei em casa com um caderno aberto à minha frente e uma caneta na mão, mas não escrevi uma palavra. Só pensava. Revivia cena por cena tudo o que tinha vivido. O toque de Nossa Senhora, o sertão do sonho, as mulheres ajoelhadas, o papelzinho da pequena Júlia, minha esposa escondida entre os fiéis. Como pude fazer isso? Como alguém que se dizia homem de Deus, pôde se tornar perseguidor do amor mais puro. No meio da tarde ouvi uma leve batida na porta. Era o padre Antônio. Velho, magro, rosto curtido pelo tempo. Durante meu mandato, tínhamos trocado poucas palavras, sempre frias, sempre protocolares. Entrou sem cerimônia como se já soubesse. Sentou-se à minha frente. Ficamos em silêncio alguns minutos. Só o som do relógio enchia o ar. Então ele falou. Nossa Senhora nunca exige explicações. Seu Eduardo só acolhe. Mas às vezes, o filho precisa falar em voz alta para finalmente se escutar. E então desmoronei. Contei tudo. Desde minha infância sufocada, onde qualquer imagem era pecado, a raiva que fui acumulando com o tempo, a arrogância que me fez acreditar que a autoridade civil podia apagar a fé. Confessei o desprezo, os gritos, o ódio gratuito que carreguei durante anos, contra algo que nem sequer compreendia. E depois, com a voz entrecortada, falei da visão, da luz, do sertão, do toque. O padre ouviu sem interromper. Seus olhos úmidos diziam mais que 1000 sermões. Quando terminei, fez algo que jamais teria esperado. Abraçou-me. Ficamos ali. 2 homens maduros, um com batina, outro com gravata, unidos por uma verdade que não se escreve em papel timbrado. O amor de Maria não rejeita ninguém. O Senhor sabe o que deve fazer agora, disse ao se levantar. Sim, mas não sei por onde começar. Ele sorriu com simplicidade. Comece como ela começa com cada um de nós. Com humildade. Naquela noite não voltei a dormir. Mas pela primeira vez não foi por culpa. Foi por desejo. Desejo de reparar, de reconstruir, de honrar. Na madrugada escrevi uma carta simples, direta, com uma verdade que me custou anos reconhecer. Ao povo de Serra da Graça, peço perdão pelos olhos que não souberam ver, pela mão que quis destruir, pela voz que silenciou orações. A imagem de Nossa Senhora não é pedra, é amor, e esse amor me tocou. Eu, Eduardo Mendonça,
prefeito desta cidade, venho dizer que fui alcançado por um milagre. Não o mereço, mas o recebi. E por isso quero começar de novo com vocês e com ela. A mãe que me perdoou, mesmo antes que eu entendesse o que era o perdão. Dobrei a carta, guardei-a no bolso. Na manhã seguinte, o povo ainda dormia, mas dentro de mim o dia já tinha começado. O sino da igreja tocou 7 vezes naquela manhã de segunda-feira. Mas não era hora de missa, nem de funeral, nem de festa. Era um chamado. A notícia correu como brisa quente entre as casas simples da cidade. O prefeito vai falar na praça e parece que é importante. Às 9 em ponto eu estava lá. Vestia uma camisa branca simples, sem paletó, sem broche de autoridade, apenas um homem. O mesmo lugar onde dias antes havia planejado derrubar a imagem de Nossa Senhora, agora era o lugar onde precisava me ajoelhar diante de algo muito maior que meu cargo. A praça foi se enchendo pouco a pouco. Primeiro chegaram os idosos, depois as mulheres. As crianças, ainda sonolentas, seguravam a saia de suas avós. Os homens pararam o trabalho, fecharam as oficinas. Até os mais céticos vieram. E no centro ela, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta, serena, como se soubesse que aquele dia não era dela, era meu. Subi os 3 degraus do coreto com as mãos trêmulas. O microfone já estava ligado. O som se espalhava suave, como se o céu tivesse detido o vento só para me ouvir. Respirei fundo e comecei. Irmãos meus, a voz quebrou. Engoli em seco. Comecei de novo. Irmãos meus, eu me enganei. O silêncio da multidão era total. Ninguém tossia, ninguém sussurrava. Até as crianças pareciam entender o peso daquelas palavras. Usei meu cargo para espalhar intolerância. Usei meu poder para ofender aquilo que era sagrado para vocês. Tentei destruir uma imagem, mas acabei me confrontando com um amor que nenhuma máquina pode derrubar. Minha esposa estava na primeira fila, terço na mão, olhos cheios. No momento em que ordenei derrubar esta imagem, fui derrubado por dentro, e quando caí, ela me ergueu. Peguei a carta. Escrevi isto durante a madrugada, mas hoje não preciso de papel porque quem fala agora é meu coração. Dei um passo à frente, olhei para a imagem e me ajoelhei. Sim, diante de todo o povo, diante da minha própria vergonha, ajoelhei-me diante de Nossa Senhora e falei em voz alta. Te rejeitei. Te chamei de pedra, mas você me tratou como filho. Me perdoou, me acolheu e agora quero começar de novo. A emoção se espalhou como fogo em campo seco. Uma mulher começou a chorar. Depois outra, depois os homens, depois os jovens. Não era um choro de raiva, era um choro de alívio. Alívio ao ver que o impossível havia acontecido. O prefeito, o homem mais duro da cidade, estava ajoelhado com lágrimas nos olhos, confessando amor à mãe de todos. Levantei-me devagar, peguei o microfone uma última vez. Não sou católico de batismo, mas sou filho por adoção. E se ela me acolheu, quem sou eu para negar? Nesse momento, a multidão aplaudiu, não com barulho político, mas com a alegria de um reencontro. O padre Antônio apareceu ao meu lado. Não disse nada. Apenas sorriu e me entregou um pequeno terço de madeira. Segurei-o com força. Nesse momento eu sabia. O povo estava unido novamente e eu finalmente estava em casa. A conversão não acontece de um momento para outro, nem se resume a um simples pedido de perdão. A conversão verdadeira é um caminho. É dia após dia escolhendo uma nova estrada, mesmo que os pés ainda doam por onde caminharam antes. E assim começou minha jornada. No dia seguinte ao meu pedido público de perdão, caminhei até a igreja a pé, sem carro oficial, sem seguranças, só eu e o terço de madeira que o padre Antônio me deu. Na porta da igreja hesitei. Senti como se todo o peso da minha antiga arrogância ainda estivesse grudado em mim, mas entrei mesmo assim. Sentei-me no último banco. Observei. A luz entrava pelos vitrais, como se quisesse abraçar cada canto. Havia cheiro de vela e madeira antiga. O altar simples, e ao lado lá estava ela, Nossa Senhora Aparecida. Imagem pequena, rosto sereno, mãos juntas. Meus olhos se encheram de lágrimas. Já não era pedra. Já não era apenas um símbolo, era mãe. Fiquei ali em silêncio por quase 1 hora. Não pedi nada, só agradeci. Nos dias seguintes, minha rotina mudou. Comecei a assistir à missa discretamente. Não me ajoelhava no início. Não sabia as orações, mas escutava. E cada palavra caía como chuva sobre terra ressequida. Voltei a conversar com minha esposa.
Ela me contou coisas que havia escondido durante anos, como o fato de ter consagrado nosso casamento à Nossa Senhora no dia em que nos casamos, sem que eu soubesse, e como cada noite em silêncio pedia por mim. Só queria que você conhecesse o amor dela, disse com os olhos brilhando. Isso me rasgou e me curou ao mesmo tempo. Comecei a visitar os bairros mais humildes da cidade. Conversei com as mulheres que antes ignorava. Ouvi histórias de milagres de fé, de curas que não estavam nos livros, mas sim na pele e no olhar de quem as viveu. Uma senhora idosa me disse: "Prefeito, quando o senhor mandou destruir a imagem, chorei, mas quando o vi ajoelhado, rezei pelo senhor com mais amor do que jamais rezei por mim mesma." Nesse dia abracei uma velhinha pela primeira vez sem pressa, e então tomei uma decisão. Vamos construir algo novo. Não apenas uma imagem maior, mas um espaço de acolhida, de oração, de dignidade. Convidei artesãos da região, pedi ajuda à comunidade, abri um fundo público com total transparência para doações voluntárias, sem impostos, sem imposições. E as ajudas chegaram. Chegou um saco de cimento deixado anonimamente na porta da prefeitura. Chegou um pedreiro que se ofereceu para trabalhar de graça. Chegou um menino que trouxe uma moeda de R$1, embrulhada em um papel que dizia: "Para a nova casinha da mãezinha do céu." Começamos a erguer um novo monumento, maior, sim, mas não por vaidade, por gratidão. Desta vez não haveria máquinas, não haveria placas com nomes de políticos. A base levaria apenas uma frase: "Aqui vive o amor que não se destrói." O processo levou meses. Durante esse tempo, minha fé cresceu devagar. Como uma plantinha que brota entre as pedras, aprendi a rezar com calma, a escutar mais, a deixar que o silêncio falasse. O padre Antônio me acompanhou de perto, discreto, firme, paciente. Um dia perguntei a ele: "Padre, o senhor acha que um homem como eu pode ser realmente filho dela?" Ele sorriu e respondeu: "Ela foi mãe até mesmo daqueles que a crucificaram com o desprezo. Como não seria de quem agora a chama com sinceridade?" E ali eu soube. Já não era o mesmo, nem por dentro nem por fora. O dia 12 de outubro amanheceu com um céu dourado. Toda a cidade parecia respirar de forma diferente. Era o dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas naquele ano, esse dia teria um significado ainda mais profundo. A nova imagem estava pronta. E não era apenas maior em tamanho, era maior em sentimento. Enorme, com 3 metros de altura, moldada em argila especial e recoberta com um tom envelhecido de bronze, foi esculpida, baseando-se em retratos antigos e detalhes inspirados na própria devoção local. Seu rosto era sereno, seus olhos vivos. O manto parecia ondular mesmo sendo estático. E suas mãos abertas, acolhedoras, foi colocada no mesmo lugar onde esteve a imagem anterior, mas agora com um pequeno altar rodeado de flores, bancos de madeira, uma pérgola com trepadeiras crescendo e uma placa, a seus pés com letras gravadas: "A mãe perdoa, mesmo quando o filho a rejeita." A praça estava repleta. Nunca em todos os meus anos como prefeito tinha visto tanta gente reunida com um só propósito: amar. Chegaram famílias inteiras. Chegaram idosos em cadeiras de rodas, crianças vestidas de anjinhos com asas de cartolina, homens de botas empoeiradas, mulheres com mantos floridos sobre os ombros, jovens que gravavam tudo com seus celulares, e até turistas que tinham ouvido falar do milagre da cidade, onde o prefeito se ajoelhou. A banda da cidade tocava suavemente. O padre Antônio estava pronto para abençoar a nova imagem. E eu segurava o terço com firmeza, como quem segura a mão de sua mãe antes de atravessar a rua. Minha esposa me olhou. Não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. "Você chegou." Cheguei ao centro da praça e me posicionei em frente à imagem. Pedi silêncio. O povo obedeceu e então falei. Quando tentei destruir a antiga imagem, acreditava que estava salvando esta cidade da idolatria, mas, na verdade, só tentava esconder da minha alma o que mais temia. Ser amado por alguém que nunca acreditei merecer, ser visto como filho, mesmo sendo rebelde, ser perdoado antes mesmo de pedir. Fiz uma pausa. A voz já tremia. Nossa Senhora me viu e, em vez de me condenar, me acolheu. Hoje esta imagem não representa apenas ela. Representa o milagre da reconciliação entre o povo e seu líder, entre a fé e a razão, entre uma mãe e um filho que volta para casa.
As pessoas começaram a chorar em silêncio. O padre Antônio se aproximou, levantou a mão e com água benta traçou o sinal da cruz sobre a imagem. Que esta imagem seja casa de oração, lugar de consolo, refúgio para quem sofre e testemunho do que a graça de Deus pode fazer em um coração que se abre. Todos responderam com um amém que fez vibrar o chão. Então aconteceu algo lindo. As mulheres começaram a cantar. Maria de Nazaré, Maria me cativou. E logo vozes de todos os cantos da praça se uniram. Cantavam a Nossa Senhora, mas também cantavam por elas mesmas. Era como se todos dissessem: voltamos, estamos juntos, estamos em paz. As crianças soltaram balões brancos. As flores foram colocadas aos pés da nova imagem. O sino da igreja tocou 12 vezes, e eu me ajoelhei mais uma vez, não como um gesto político, mas como alguém que entendeu no mais profundo do coração que o lugar mais alto em que um homem pode estar é de joelhos diante da Mãe de Deus. Hoje, quando alguém me pergunta: quem é você? Já não respondo apenas sou prefeito. Digo, sou o homem que Nossa Senhora encontrou na praça. E isso para mim vale mais que qualquer título. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que ninguém está tão longe que uma mãe não possa alcançar, então comente aqui embaixo: eu também sou filho. Compartilhe este vídeo com alguém que precise saber que ainda há tempo e inscreva-se no canal para mais relatos de fé, conversão e milagres que transformam. Porque quando Nossa Senhora entra, nenhum coração sai igual.